Tudo começa com o protagonista lembrando de um desejo muito simples que ele tinha quando era criança. Ele apenas torcia para que seu pai não ficasse bêbado e não o agredisse naquele dia. O rapaz também sonhava com o dia em que sua mãe, que tinha fugido finalmente, voltaria para casa. Ele queria poder segurar uma caneta em vez de uma pá e ter uma família esperando por ele para jantar. Com todos esses sentimentos guardados, ele começou a imaginar um cenário completamente diferente. O jovem pensava em como seria maravilhoso se ele fizesse parte de uma família secreta. Esse pensamento distante era a única coisa que trazia um pouco de esperança para sua vida difícil. Ele imaginava se essa família rica e feliz dos seus sonhos realmente existia em algum lugar, e por incrível que pareça, o destino o levou direto para as escadas de um grande tribunal. A justiça finalmente decretou que um hospital de Gangnam deveria pagar uma grande indenização para Kim Chae-yeol. O valor total determinado pelo juiz para compensar o erro do passado foi de 300 milhões de wons. Ao ouvir a decisão final, Chan-yeol apenas aperta o seu punho com muita força e indignação. Ele se senta ao lado do seu advogado enquanto a sessão do tribunal é finalizada. Algumas pessoas ao redor comentam espantadas sobre ele ser o herdeiro perdido de um grande grupo empresarial. Outros cochicham que a criação define tudo e que gostariam de ter uma história de nascimento secreto assim. Eles dizem com deboche que ele ganhou uma fortuna sem fazer nada, mas Chan-yeol permanece em silêncio. As pessoas continuam zombando de sua aparência e de sua situação lamentável, enquanto vão embora do local. De repente, o advogado coloca a mão no ombro do rapaz para chamar sua atenção de forma séria. Chan-yeol olha para ele esperando ouvir palavras de apoio ou alguma instrução sobre o que fazer agora. Porém, o advogado diz claramente que aquele dinheiro não será suficiente para ele recuperar sua verdadeira família. O rapaz fica confuso com aquela declaração e olha para o homem, sem entender o que ele quer dizer. O homem explica que ele só ganhou a causa porque o presidente permitiu e que ninguém ousaria enfrentar o grupo. Ele pede para o jovem olhar ao redor e notar que não há nenhum jornalista interessado naquela grande história. O advogado então se aproxima e diz de forma fria para ele pegar o dinheiro e sumir de uma vez. Chan-yeol é deixado sozinho na sala do tribunal, assimilando que deve viver o resto de sua vida em silêncio. Algum tempo depois, o rapaz acaba sendo agredido violentamente perto da mansão de sua família biológica. Os barulhos de tosse e sofrimento ecoam do lado de fora daquela residência extremamente luxuosa. Chan-yeol implora desesperadamente os seguranças para conseguir ver seus verdadeiros pais apenas uma vez. Um dos guardas o atinge com força e reclama que todos estariam encrencados se o presidente descobrisse aquilo. O segurança zomba do valor recebido no tribunal e diz que 300 milhões de wons são uma piada. Caído no chão, o rapaz encara os homens com um olhar cheio de dor e profunda revolta. Ele pensa que nenhuma quantia insignificante de dinheiro seria capaz de compensar toda a sua vida arruinada. Nesse momento, uma mulher loira e elegante se aproxima e pergunta para o funcionário o que está acontecendo ali. O gerente rapidamente tampa a boca de Chan-yeol e mente dizendo que é apenas um mendigo pedindo dinheiro. A mulher acha o rapaz um pouco familiar, mas o jovem ao lado dela diz que eles vão se atrasar e pede para irem. O falso filho garante que dará algumas moedas para o homem ir embora e pede para sua mãe entrar na mansão. A mãe biológica de Chan-yeol dá uma última olhada para trás, parecendo confusa com a situação. O rei demônio captura o jovem impostor insiste que está muito frio do lado de fora e a guia gentilmente para dentro. Enquanto a mãe elogia o rapaz, o jovem ordena secretamente ao segurança para dar um fim em Chan-yeol. O protagonista assiste a tudo aquilo completamente impotente, enquanto é silenciado brutalmente pelo guarda. Ele vê sua verdadeira mãe sorrindo feliz ao lado do homem que roubou o seu lugar de direito na família. O olhar de Chan-yeol se enche de um ódio profundo e um desejo ardente de vingança contra todos eles. Mais tarde, em um beco escuro e sujo da cidade, um pequeno rato corre assustado entre os lixos. O animal faz barulho enquanto observa um movimento silencioso daquela noite fria no local. Chan-yeol passa mancando pelo mesmo caminho, ignorando completamente a presença do pequeno roedor. As ruas estreitas daquela vizinhança humilde mostram um contraste com a riqueza que ele acabou de ver. O rapaz finalmente se aproxima da pequena casa onde vive no topo de um prédio simples da região. Ele abre a porta de seu apartamento escuro e acende a luz, revelando um ambiente humilde, onde mora. Alguém que já estava no local desliga a televisão e pergunta calmamente se ele finalmente voltou. Chan-yeol apenas encara o vazio com uma expressão extremamente cansada e sem forças para responder. O fantasma misterioso de cabelos brancos que estava deitado no chão pergunta como foi o resultado do julgamento. Um sorriso travesso e vitorioso surge no rosto daquela entidade que parecia prever tudo o que aconteceria. Ele comemora de forma sarcástica, dizendo que seu descendente finalmente conseguiu vencer o grande processo.
Enquanto isso, o noticiário anuncia que o filho mais velho do grupo Sanvong foi nomeado como novo vice-presidente. A televisão continua mostrando os detalhes da posse do rapaz em meio ao declínio da saúde do grande presidente. Shang-Yao olha para a tela do celular e vê que o dinheiro da indenização já caiu em sua conta bancária. O rapaz encara a parede com uma expressão pensativa e cheia de melancolia, apesar de estar rico. Ele morde os lábios, tentando conter o choro de frustração por tudo que passou durante sua vida. O fantasma manda o jovem parar de chorar e questiona por que ele está triste em um dia tão vitorioso. A entidade flutua ao redor e zomba do olhar irritado do rapaz, perguntando se ele vai tentar agredi-lo. O espírito insiste que aquela mudança financeira foi uma grande melhoria de vida para o protagonista. Aquela alma que surgiu do nada, há 6 meses começou a se gabar por ter tirado o rapaz da extrema miséria. O fantasma cutuca a cabeça de Shang-Yao, afirmando ser seu tataravô de uma linhagem muito antiga. Revoltado, o rapaz grita perguntando qual é a utilidade de todo aquele dinheiro que recebeu da corte. Ele reclama que o dinheiro não trará sua vida roubada de volta, mas o espírito diz que o passado não importa. O fantasma confessa que revelou a verdade apenas porque o jovem conseguia vê-lo e não por se importar de fato. Shang-Yao questiona por que ele o levou ao desespero, se a vida humana não tem valor após a morte. Ele desabafa com raiva, dizendo que sua vida já era extremamente difícil, mesmo antes de descobrir a verdade. O jovem lembra do sofrimento do passado, com um pai agressivo e uma mãe que apenas implorava por dinheiro. Ele se recorda de sua infância dolorosa, onde chorava sem saber o que fazer para mudar o seu triste destino. O velho espírito ouve o desabafo com desdém e começa a revelar o real motivo de sua aparição repentina. Ele confessa com toda a calma do mundo que só queria receber um banquete tradicional em sua homenagem. O protagonista encara a alma penada, com um olhar focado e profundamente perturbado por aquela revelação. O velho reclama que seus descendentes ricos nunca fazem rituais para ele e por isso decidiu ajudar o rapaz. O espírito faz drama flutuando ao redor e finge estar muito triste por ser rejeitado por seu descendente. Ele começa a cantarolar pedindo uma mesa de oferendas, enquanto Shang e El rangem os dentes de tanta raiva. O jovem grita que o antepassado não deveria ter nascido, mas o fantasma acha que ele aceitou o pedido. Naquele mesmo instante, o celular do rapaz começa a vibrar sem parar com várias notificações na tela. A mensagem revela que ele ainda deve 1 bilhão de juros acumulados para os agiotas que o perseguiam. Ao ler aquela cobrança absurda, o rapaz solta uma risada amarga, percebendo que sua vida continua um caos. O fantasma continua cantando alegremente até que o jovem finalmente perde a paciência e aceita o acordo. Shang-Yao veste seu casaco com determinação, deixando o espírito confuso com sua mudança repentina de atitude. Ele decide ignorar aquela quantia de dinheiro milionária que não resolve de verdade os seus problemas. O jovem sai de casa decidido a abandonar sua origem maldita, enquanto o fantasma segue flutuando. A cena muda para um belo e tradicional templo budista localizado no topo de uma montanha isolada. Um jovem monge varre o chão calmamente mantendo a paz do local sagrado durante o entardecer. De repente, Shang-Yao chega arrastando uma grande e pesada mala azul pelas escadas do santuário. O monge que estava limpando o pátio para de varrer encara o rapaz com extrema estranheza. O religioso avisa que o templo não está recebendo visitantes de fora naquele período, mas é ignorado. Shang-Yao continua andando com pressa e abre uma das portas deslizantes do templo sem pedir licença. Ele joga a pesada mala de rodinhas no chão de madeira, assustando quem estava dentro da sala. O monge principal do templo, que estava meditando de costas, se vira rapidamente para ver o invasor. O abade fica um pouco confuso ao ver o jovem parado na entrada com aquela mala misteriosa. É só demonstrando preocupação e suor frio diante da atitude séria e intimidadora do protagonista. Os olhos do monge se arregalam de espanto ao ver o que estava guardado dentro do compartimento. A mala estava completamente cheia de maços de dinheiro vivo, somando 300 milhões de wons. O rapaz demonstra uma seriedade inabalável ao oferecer toda aquela fortuna de uma única vez. Ele exige que o templo realize um ritual funerário para afastar o espírito que o persegue o tempo todo. O ritual começa a ser preparado no santuário, sob a névoa fria daquela tarde silenciosa. O abade serve uma farta mesa cheia de pratos tradicionais e se desculpa caso o banquete pareça simples. O tataravô fantasma fica extremamente feliz e animado ao ver o grande banquete que foi preparado para ele. Ele comemora e corre em direção à mesa de oferendas, enquanto Shang-Yao e o monge apenas observam em silêncio. O monge suspira profundamente ao perceber que aquela alma penada era realmente muito persistente. Ele comenta que desconfiava ser o fantasma de uma jovem rancorosa, mas pede para o rapaz não se preocupar. O religioso garante que após a realização daquele ritual, o espírito finalmente descansará e nunca mais voltará. Shang-Yao diz que vai dar uma volta para espairecer, mas recebe um aviso de não ir para a parte de trás do templo. Logo depois que ele sai, uma chuva fina começa a cair cobrindo as montanhas e o céu com nuvens carregadas. A tempestade rapidamente se intensifica sobre a antiga e misteriosa entrada proibida daquele santuário.
O aviso de entrada proibida fica encharcado sob a chuva forte, indicando o perigo de passar daquele ponto. Ignorando todas as regras, o rapaz pisa firme na lama e continua caminhando em direção ao abismo profundo. Shan Yeoi chega até a beirada de um penhasco muito alto, enfrentando o vento forte e a tempestade violenta. Molhado pela chuva e com o olhar completamente vazio, ele toma uma decisão definitiva sobre seu destino. O rapaz dá o último passo em direção ao precipício, sentindo que não tem absolutamente nenhum arrependimento. Ele pensa que não vale a pena viver pagando dívidas que não são suas e se joga na escuridão daquele abismo. Em seus últimos instantes, o jovem lembra de sua antiga família e lamenta nunca ter tido um lar normal. O corpo dele cai sob as rochas e sua mão ensanguentada repousa no chão frio enquanto a chuva continua caindo. A consciência do rapaz vai desaparecendo aos poucos junto com o sangue que se espalha pela terra molhada. A tempestade continua caindo impiedosamente sobre o penhasco isolado, ocultando o fim trágico do jovem. No entanto, ele de repente sente como se estivesse flutuando em um espaço escuro cheio de estrelas brilhantes. Uma mão minúscula e translúcida de um bebê recém-nascido surge no meio daquela misteriosa imensidão azul. O protagonista tenta esticar seu novo braço em direção à luz forte de uma sala de cirurgia de hospital. Ele sente o toque suave de um cobertor e ouve o próprio choro ecoando pela primeira vez naquele novo corpo. O pequeno bebê mantém os olhos bem fechados enquanto tenta processar tudo o que está acontecendo ali. Ao abrir os olhos, ele percebe que toda a sua terrível vida anterior parecia apenas um pesadelo muito ruim. O médico fica impressionado com a beleza do recém-nascido enquanto o rapaz percebe chocado que reencarnou. Ele lembra que havia pulado do penhasco e fica assustado ao notar que agora voltou a ser apenas um bebê. Nesse momento, uma risada muito familiar e sarcástica ecoa de forma fantasmagórica dentro daquela sala. O tataravô fantasma aparece flutuando e cobra o seu banquete, dizendo que ele não escapará de sua promessa. Os novos pais e os médicos olham maravilhados para a criança, sem imaginar a presença daquele espírito ali. Revoltado por ver o velho fantasma novamente, o bebê começa a chorar e a xingar com todas as suas forças. O tempo passa e chega o dia da luxuosa festa de primeiro aniversário do herdeiro Choi Yun-ki. O protagonista aprende que naquela cerimônia tradicional ele precisa escolher um objeto para definir seu futuro. O imponente presidente da grande empresa chega ao salão luxuoso, chamando a atenção de todos os convidados. O homem afirma orgulhoso que a festa do neto precisava ser grandiosa para combinar com o status da família. O pequeno Yun-ki é colocado diante dos objetos tradicionais e sua mãe o incentiva a escolher um deles. A jovem sorri alegremente pedindo com carinho para o filho se apressar e fazer logo a sua escolha. Porém, o bebê ignora a mesa e faz um gesto obsceno para o tataravô fantasma, que estava rindo ao fundo. O espírito reclama da falta de educação do menino e lembra que foi graças a ele que recuperou sua vida rica. O fantasma continua reclamando que os descendentes não têm respeito e que merecia oferendas muito melhores. Yun-ki ignora as reclamações do velho e engatinha decidido até agarrar as calças de seu avô rico. O bebê olha para cima reconhecendo o poderoso homem que lidera todo o império financeiro. O presidente Choi Ji-hayon olha para baixo surpreso ao ver que o neto preferiu segurá-lo em vez dos brinquedos. O pequeno Yun-ki se agarra firme ao avô, sabendo que ele é o atual líder do poderoso grupo Samvong. O presidente ergue o neto nos braços rindo alto e comemorando que o menino o escolheu em seu aniversário. O fantasma assiste a tudo e comemora orgulhoso, afirmando que aquele menino esperto é o seu verdadeiro neto. Chupando o dedo, o protagonista pensa que a sua nova vida de luxo está prestes a começar de verdade. O avô continua elogiando o herdeiro, dizendo que o neto deles precisava ser incrível e determinado assim. De repente, uma mulher elegante entra no grande salão chamando carinhosamente pelo pequeno Yun-ki. A avó cumprimenta com uma segunda nora enquanto o bebê a encara com uma expressão séria e atenta. Ao ver o sorriso misterioso da mulher, o protagonista se pergunta se ela é responsável por seu destino. O tataravô fantasma lembra que a troca dos bebês no hospital de Gangnam não foi um simples erro do passado. Ele comenta que toda aquela situação foi muito estranha e faz o rapaz começar a refletir sobre a verdade. O espírito questiona por que justamente ele teve que passar por todo aquele sofrimento injusto na vida. De volta à festa, a cunhada, Park Kyung-ja, pede com um sorriso cínico para segurar o pequeno bebê no colo. O avô permite, mas a mãe do menino demonstra uma leve preocupação com a atitude repentina da cunhada. A mulher se aproxima do bebê com um olhar sombrio, escondendo suas verdadeiras e malignas intenções. Assim que o pega no colo, o pequeno Yun-ki usa suas forças de bebê para dar um beliscão doloroso nela. O bebê encara a mulher com um olhar de pura fúria e decide que não vai deixar ela se safar facilmente. Ele agarra o cabelo da megera com as duas mãos e puxa com toda a sua força de uma única vez. A mulher grita de dor, enquanto toda a família entra em pânico ao ver a agressão inesperada do bebê. O fantasma comemora alegremente, incentivando o pequeno herdeiro a puxar ainda mais forte o cabelo dela. Yun-ki continua gritando furioso enquanto o espírito afirma que aquela mulher foi a autora da traição.
O fantasma revela que Park Kyung-cha foi a pessoa que planejou e realizou a troca dos bebês na maternidade. A história mostra a grandiosa sede da empresa, que no futuro se tornaria o gigante e poderoso grupo Samvong. A empresa começou a sua trajetória de sucesso logo após o período conturbado e difícil da Guerra da Coreia. A narrativa explica que o país passava por uma era turbulenta de reconstrução e grande disputa de poder. O fundador Choi Ji-hyun usou suprimentos militares americanos para erguer as bases de sua futura empresa. Ele fortaleceu seus negócios através do casamento de seu filho mais velho com a filha de um coronel aliado. O segundo filho se casou com Park Kyung, já estabelecendo a complexa disputa de herança entre os irmãos. De volta ao presente, um homem bate os dedos na mesa demonstrando nervosismo com as novas informações. O assistente pessoal termina de relatar todas as suspeitas que envolvem a nora do grande presidente. Ele revela que a suspeita foi vista tentando invadir a maternidade de forma silenciosa durante a madrugada. Algumas pessoas ouviram barulhos estranhos e flagraram a mulher tentando abrir a porta do berçário às pressas. O presidente escuta o relatório com atenção, mantendo uma expressão séria e um silêncio muito ameaçador. O choro estridente do bebê ecoa pelo salão de festas, interrompendo o clima tenso entre os convidados. A mãe corre desesperada para pegar o filho de volta, ao ver que ele não para de chorar no colo da cunhada. O avô pega o menino e tenta acalmá-lo, dizendo que ele apenas se assustou com a presença de um estranho. O bebê se agarra ao avô enquanto o tataravô fantasma chora reclamando que o menino estragou seu cabelo. Park Kyung-ja fica furiosa com a humilhação pública e encara o bebê com um olhar mortal de puro ódio. Ela tenta conter sua raiva extrema, enquanto percebe que todos os familiares a encaram com muita desconfiança. O olhar do experiente presidente Ji-hyun se foca na nora de maneira fria e extremamente analítica. Para disfarçar a vilã, sorri de forma amigável, dizendo que o garoto é muito forte e ativo para a idade dele. Mas por dentro, ela continua furiosa, imaginando que tipo de ameaça aquele garoto será quando crescer. Yoon-ki também a encara de volta com uma expressão fria, demonstrando que sabe exatamente quem ela é. O pequeno começa a chorar alto novamente sempre que a mulher tenta dar um passo em sua direção. A mulher recua assustada sem entender o motivo de causar tanto pânico no menino de forma imediata. O bebê solta gritos escandalosos fazendo um verdadeiro show de birra para afastar a vilã de perto dele. A cena chama a atenção de todos na festa e o fantasma até debocha da reação desesperada da mulher. Assim que a megera se afasta para o outro lado do salão, o bebê para de chorar e sorri com total alívio. Os pais e o avô acham a atitude engraçada e riam aliviados, enquanto a mulher se retira muito constrangida. Porém, quando ela tenta se aproximar de novo, o garoto repete o escândalo, deixando claro que não a quer por perto. A situação se repete e todos na festa começam a achar que o bebê realmente rejeita a presença da tia. O assistente lembra que na época não havia provas concretas do crime e por isso nada foi relatado oficialmente. Ele pergunta se o presidente deseja iniciar uma investigação detalhada sobre as ações da nora no passado. Com as mãos cruzadas sob o queixo, o poderoso patriarca toma a decisão de descobrir toda a verdade. Ele murmura pensativo, indicando que a ganância de sua família pode ter passado de todos os limites aceitáveis. 2 anos depois, o clima continua tenso dentro da luxuosa e tradicional mansão da família Choi. Park Kyung-ja sai furiosa do local resmungando contra a criança e se depara com a mãe de Yoon-ki no corredor. A mãe pergunta se o filho fez alguma travessura, mas a cunhada apenas bate a porta com muita violência. A mulher fica sem reação no corredor, suspirando, preocupada com as constantes brigas de sua família. O pequeno Yoon-ki fica confuso ao ver a tia indo embora com tanta pressa. Ele lembra com raiva que da última vez ela lhe transmitiu um resfriado que o deixou internado. O fantasma flutua por perto e pergunta se o garoto finalmente entendeu como deve viver dali em diante. O velho diz que sua vida anterior foi tão patética que ele resolveu ficar quieto para deixá-lo viver em paz. O espírito avisa que aquela mulher não será o único problema em seu caminho, mas o menino manda ele calar a boca. Ele revela que a tia vai morrer em um acidente de carro aos 36 anos e o aconselha a não ficar parado. Yoon-ki reflete que até aquele momento a sua rotina simples de criança era o bastante, mas com aquela mulher por perto as coisas seriam muito diferentes. O garoto sabe que os outros herdeiros da família também podem tentar prejudicá-lo no futuro. Por isso, ele decide que precisa tomar uma atitude drástica para se proteger de todos eles. Yoon-ki foca o seu olhar determinado, sabendo que precisa construir uma base sólida para o seu futuro. O fantasma lembra que ele voltou no tempo e por isso não deve viver uma vida comum e sem graça. O idoso começa a cutucar a bochecha do menino, dizendo que na escola ele só aprenderá coisas básicas. E irritado com a provocação, o pequeno garoto morde o dedo do espírito com muita força. O fantasma grita de dor enquanto Yoon-ki apenas cospe no chão sem dar a mínima para o escândalo dele. O menino pensava que aquele velho era apenas um espírito irritante preocupado com rituais de oferendas. Porém, ele percebe que o antepassado tem as suas próprias intenções e sabedoria guardada. O pequeno fica intrigado quando o fantasma oferece ajuda por seu futuro. O idoso começa a se gabar contando sobre as suas grandes aventuras e conquistas do passado.
Ele revela com muito orgulho que passou em segundo lugar em um dos exames mais difíceis do país. Yuan-Ki fica impressionado ao ouvir o velho comparar aquela conquista com os testes mais difíceis da atualidade. O fantasma garante que todo o seu conhecimento acumulado será de grande utilidade para o garoto. O acordo seria simples, pois ele ensinaria o garoto a virar presidente em troca de rituais de oferendas. O velho faz graça insistindo que seria uma troca justa. O garoto continua encarando o espírito com uma expressão de total tédio e desconfiança. Yuan-Ki reflete que a ajuda do fantasma será essencial para que ele consiga alcançar os seus objetivos. O pequeno aceita o acordo, mas avisa que antes eles precisam resolver uma questão muito importante. O garoto se prepara para dar um golpe certeiro no espírito brincalhão. Ele acerta o fantasma com força, reclamando da maneira informal com que o idoso fala com ele. Um som estranho e repentino ecoa pelos corredores da imensa mansão da família. O fantasma avisa de forma séria que o perigo finalmente chegou ao local. Yuan-Ki fica assustado ao ouvir um estrondo muito forte vindo da entrada da casa. Um homem misterioso entra no local resmungando sobre a riqueza e a simplicidade daquela família. Ele demonstra sua ganância enquanto caminha e se depara com o pequeno Yuan-Ki no corredor. O sujeito tenta disfarçar sua presença, fazendo uma brincadeira boba com a criança. O fantasma avisa que aquele momento representa o primeiro grande teste para mudar o destino do menino. Os detalhes revelam a identidade de Qin Shinju, um homem perigoso de 36 anos. A porta de um veículo se abre lentamente na rua, indicando a chegada de alguém importante. O homem misterioso se revela como um vigarista profissional altamente perigoso. Yuan-Ki lembra que naquela época um grande escândalo financeiro abalou toda a corporação. O vigarista fingia ter contatos políticos importantes para atrair investidores para uma empresa fantasma. O espírito explica que a falta de um sistema de nomes reais facilitava a fuga desses criminosos. Yuan-Ki sabe que os golpistas podiam sumir com todo o dinheiro sem deixar rastros naquela época. O velho lembra que o avô do menino teve que se humilhar diante do presidente do banco por causa disso. O pequeno Yuan-Ki fica chocado ao descobrir que a empresa quase falhou por conta daquele golpe. O fantasma sugere que eles poderiam ignorar a situação, mas deixa uma dúvida no ar. Ele pergunta se o garoto realmente vai ficar satisfeito em ver sua família passar por aquela humilhação. Yuan-Ki foca o seu olhar determinado, mostrando que não vai deixar o crime acontecer. O vigarista começa a tirar o seu casaco calmamente, sem notar a presença do menino por perto. O criminoso observa o ambiente ao seu redor com um olhar frio e muito calculista. O pequeno Yuan-Ki engatinha e se agarra firmemente na perna do vigarista, deixando o homem confuso. O criminoso acha a atitude fofa e comenta que o garoto é muito mais amigável do que o avô dele. Sem perder tempo, o garoto decide urinar na calça do golpista para começar o seu plano de expulsão. O tataravô fantasma assiste a tudo de perto e quase morre de rir com a travessura do menino. O pequeno começa a chorar alto para se fazer de vítima enquanto o vigarista entra em total desespero. O choro escandaloso do garoto é tão alto que ecoa até a cozinha, assustando as mulheres. A mãe do menino se assusta com os gritos e larga o que estava fazendo para correr até ele. Na pressa, ela acaba batendo a mão na chaleira de água fervente que estava no fogão. A chaleira cai, derrubando água quente por todo o lado e assustando a dona da casa. A empregada rapidamente entra na frente para proteger a patroa e acaba se queimando com a água. O acidente na cozinha causa uma grande correria, enquanto a água quente se espalha pelo chão. Preocupada, a mãe pergunta se a funcionária está bem, mas a mulher garante que não foi nada grave. A funcionária pede para a patroa ir logo ver o que está acontecendo com o pequeno Yuan-Ki. Passos rápidos e desesperados ecoam pelo corredor luxuoso em direção ao quarto do garoto. A mãe abre a porta, contudo gritando pelo nome do filho. Ao ver a cena preocupante, o vigarista tenta se explicar gaguejando e jurando que não fez nada para o menino chorar. A mulher empurra o homem para o lado e acolhe o filho perguntando se o sujeito o agrediu. O homem continua implorando para que acreditem nele, enquanto o fantasma observa a situação rindo. Escondido no ombro da mãe, o pequeno Yuan-Ki dá um sorriso maligno para o vigarista desesperado. A mãe acusa o golpista de ter batido no menino só porque a criança acabou urinando na calça dele. O poderoso presidente entra no quarto bastante irritado com toda aquela gritaria em sua casa. Ele pergunta o motivo do neto estar chorando e a mãe rapidamente acusa o homem de agressão. O avô fica extremamente furioso ao ouvir que o vigarista ousou encostar um dedo no seu neto. O homem tenta se defender, mas o patriarca manda ele calar a boca de forma extremamente agressiva. O presidente expulsa o sujeito aos gritos e avisa que nunca mais fará negócios com a empresa dele. Os seguranças arrastam o golpista para fora da mansão, enquanto ele implora por uma nova chance. O fantasma comemora o sucesso do plano flutuando do lado de fora, enquanto o homem é humilhado. O espírito fica impressionado com a esperteza do garoto ao conseguir resolver a situação. O fantasma comenta que o vigarista era um grande estorvo, enquanto Yuan-Ki se fingia inocente. Com o primeiro teste superado, a cena avança para o futuro, mostrando a sala de aula do jardim de infância. Uma garotinha grita com a colega insistindo que ela deve ser a Branca de Neve para casar com Yuan-Ki.
A professora tenta acalmar os ânimos das crianças que começam a discutir no meio da sala. O fantasma ressurge no local, achando muita graça daquela nova confusão entre os pequenos. Yun-Ki, já um pouco mais velho, escuta o tataravô tagarelar com uma expressão de total tédio. Um colega chama a atenção de Yun-Ki, perguntando se ele realmente está ouvindo a história. O amigo conta sobre os remédios que sua mãe enviou e o garoto responde de forma bem educada. O garotinho agradece a gentileza enquanto as meninas ao fundo continuam brigando pelo papel principal. Uma das meninas perde a paciência e empurra a outra com bastante força no meio da discussão. O empurrão faz a garota cair no chão, assustando os outros colegas que assistiam à briga. A menina chora chamando pela professora enquanto a culpada tenta fingir que não fez por mal. Outras garotas começam a chorar, auto-insistindo que querem fazer o papel de Branca de Neve. A professora fica desesperada com o choro coletivo até que Yun-Ki se aproxima calmamente. O garoto surpreende a todos ao anunciar que ele mesmo fará o papel da Branca de Neve. Ele explica que assume o papel para evitar que as crianças continuem brigando pelas falas difíceis. A professora aceita a ideia aliviada e começa a ler o roteiro da peça teatral para o grupo. Yun-Ki começa a ensaiar o papel no meio da sala sob o olhar atento e curioso dos colegas. As garotinhas assistem ao ensaio completamente encantadas e coradas com a atuação do menino. Ele recita as falas da peça de forma dramática enquanto a cena foca na fachada da escolinha. A imagem muda para mostrar a bela e tradicional arquitetura da grande mansão da família. Um homem misterioso surge com as mãos cruzadas, comentando sobre as preocupações que todos carregam. Os pais de Yun-Ki começam a se preocupar agora que o garoto está prestes a completar 5 anos. A família se reúne na sala para discutir em qual escola o pequeno herdeiro deve ser matriculado. O pai rapidamente concorda com o que o avô decidiu, mas o idoso reclama da falta de opinião dele. Sem saber o que responder, o pai coça a cabeça e prefere deixar a decisão final para sua esposa. Ele assume que a esposa entende muito mais de educação e passa a palavra para ela de forma amigável. A mãe do garoto fica pensativa tentando analisar as melhores opções de ensino para o futuro do filho. Ela pergunta se o avô está pensando em colocá-lo em uma das renomadas escolas de elite do país. A mulher demonstra dúvida se o ambiente competitivo das escolas particulares seria o ideal para o menino. O pai então sugere enviar o garoto para estudar nos Estados Unidos, já que ele demonstra talento para inglês. O presidente da empresa reflete em silêncio sobre a possibilidade de mandar o neto para o exterior. Com uma ideia repentina, o pai do garoto levanta a mão para fazer uma nova sugestão para o grupo. Ele sugere que a melhor opção seria simplesmente perguntar diretamente o que o próprio Yun-Ki deseja fazer. Ele lembra, rindo, que o filho é muito inteligente e provavelmente já sabe o que quer para o seu futuro. O presidente e a esposa encaram o homem com surpresa diante daquela sugestão inesperada, mas justa. Nesse momento, o pequeno Yun-Ki entra na sala de reuniões chupando o pirulito de forma tranquila. O fantasma avisa o garoto que os adultos estão decidindo seu futuro acadêmico na sala ao lado. O garoto fica surpreso ao saber que já estão planejando a sua vida escolar tão cedo. O avô avista o neto e o chama carinhosamente para se sentar perto dele para conversarem. Ele pergunta se o menino prefere ir estudar nos Estados Unidos ou se matricular em uma escola de elite. O idoso explica todas as vantagens de cada opção, com paciência garantindo o melhor ensino possível. O avô garante que o enviará para qualquer colégio do mundo que ele escolher sem olhar os custos. O garoto escuta tudo em silêncio, mantendo uma expressão muito calma e analítica. Yun-Ki dá um sorriso confiante, pois já sabe exatamente qual decisão trará mais vantagens para ele. Todos na sala aguardam ansiosamente pela resposta do pequeno herdeiro da grande empresa. A cena muda mostrando um lindo céu azul, indicando a passagem de tempo até o início das aulas. A placa indica a entrada da diretoria de uma escola pública comum da região metropolitana. Os professores comentam surpresos sobre a transferência de um aluno de família rica para aquela escola simples. O barulho de passos elegantes chama a atenção de todos os funcionários presentes na sala. Uma mulher elegante, usando sapatos de salto alto, entra imponente no ambiente escolar. A professora da primeira série se levanta assustada ao ver a presença marcante da visitante. De óculos escuros, a mãe de Yun-Ki se apresenta com um sorriso muito simpático e confiante. A professora agradece a visita da mulher rica, demonstrando bastante nervosismo com o encontro. A mãe entra elegante acompanhada de Yun-Ki, que veste uma roupa muito arrumada para a ocasião. De volta ao passado, o menino havia escolhido estudar na escola pública, que ficava perto de casa. O avô tentou insistir na viagem aos Estados Unidos para que ele pudesse ver os seus parentes de lá, mas o garoto disse que preferia a escola próxima porque não queria ficar longe de seu querido avô. O idoso ficou extremamente feliz com a resposta e comemorou que a família deve sempre ficar unida. Os pais de Yun-Ki ficam muito emocionados e tocados com o carinho demonstrado pelo garoto. O menino sabia que a convivência diária com a família seria mais valiosa do que qualquer escola particular. A cena retorna para o presente, mostrando a fachada simples da escola pública escolhida pelo menino. A mãe agradece à diretoria pela recepção calorosa durante o processo de matrícula do filho. Ela caminha com elegância pelo colégio, chamando a atenção de todos os funcionários locais.
A professora fica surpresa com o visual moderno da mãe, que responde com total simpatia e educação. A docente elogia a beleza do garoto, mas a mãe diz que ele se parece muito mais com o avô paterno. De forma discreta, a mãe de Yoon-ki entrega um envelope pardo bastante pesado para a professora. A mulher aceita o pacote com as mãos trêmulas ao perceber a espessura daquele envelope misterioso. A mãe pede para ser avisada caso o filho precise de algo, e a professora agradece curvando-se várias vezes. O envelope estava completamente recheado de várias notas valiosas de 1000 won. A professora fica em choque ao ver aquela enorme quantia de dinheiro vivo em suas mãos. Sozinha, ela comemora alegremente com o dinheiro, enquanto Yoon-ki observa tudo com um olhar desconfiado. No dia seguinte, o sol nasce radiante, anunciando o início do ano letivo para as crianças da região. No carro, Yoon-ki pede para o motorista deixá-lo ali perto, mas o funcionário hesita em desobedecer o presidente. O garoto garante que se explicará com o avô, pois não quer ser rotulado como o garoto rico logo no primeiro dia. O motorista aceita o pedido, mas avisa que ficará por perto de carro, caso o pequeno precise de qualquer ajuda. Yoon-ki abre a porta do veículo e segura firme a sua nova maleta escolar com muita determinação. O pequeno herdeiro ajeita o seu terno elegante e a gravata borboleta pronto para começar a nova fase. Enquanto caminha pela rua, as outras crianças começam a cochichar reparando nas roupas caras que ele está usando. Yoon-ki solta um sorriso amarelo ao perceber que seu plano de passar despercebido falhou logo de cara. Um fantasma flutua ao lado e zomba do menino, dizendo que todos descobriram a sua riqueza imediatamente. A faixa na entrada da escola anuncia com orgulho a grande cerimônia de recepção dos novos alunos. De repente, um carro de luxo gigantesco e brilhante estaciona bem em frente ao portão principal do colégio. O espírito reclama da folga daquele motorista por bloquear a entrada da escola de maneira tão arrogante. Todos na rua ficam impressionados ao notar que o carro é um modelo importado extremamente caro e raro. O funcionário abre a porta traseira de forma respeitosa, pedindo para o jovem mestre descer do veículo. Um sapato de couro impecável e muito elegante pisa com firmeza no chão, chamando a atenção de todos. Um garoto robusto e vestido de forma luxuosa desce do carro e para bem ao lado de Yoon-ki. O menino gordinho empina o nariz, demonstrando uma atitude extremamente orgulhosa perante os outros. Yoon-ki observa o garoto ser paparicado pelo motorista, que carrega todas as coisas dele até a entrada. O menino gordinho olha com superioridade e solta uma risadinha arrogante na direção do protagonista. Ele ordena de forma autoritária para o motorista carregar tudo e segui-lo para dentro da escola. O fantasma acompanha a cena flutuando no ar e pergunta o que está acontecendo com aquela criança exibida. Yoon-ki apenas observa o céu pensativo, sem conseguir acreditar na atitude pretensiosa daquele novo colega. A cena muda para mostrar a placa de identificação da sala de aula correspondente ao primeiro ano. A professora apresenta um novo aluno chamado Lee Won-hee, que faz questão de se gabar das empresas da família. Ele promete dar doces deliciosos para quem for seu amigo, deixando o fantasma e os outros surpresos. Yoon-ki apoia o rosto à mão, prevendo que a convivência com aquele garoto rico será muito cansativa. De repente, um menino se aproxima animado, comemorando o fato de estar na mesma classe que Yoon-ki. Ele grita alegremente que eles devem ser amigos escolhidos pelo destino, enquanto o fantasma ri ao fundo. O garoto tagarela se apresenta oficialmente para a turma como o jovem Kim Jin-soo. Yoon-ki lembra de quando o vigarista visitou a sua casa alguns anos atrás, provocando toda a confusão. Naquela ocasião, o avô descobriu que a governanta havia se queimado para salvar sua nora. Como forma de gratidão, ele garantiu um emprego permanente para ela e colocou o filho dela na mesma turma que o neto. O fantasma brinca dizendo que ele é o verdadeiro destino, enquanto o colega de classe fica confuso. O sinal sonoro da escola toca de forma estridente, indicando o início do período de recreação. Os alunos começam a correr e a brincar alegremente pela sala de aula, aproveitando o tempo livre. O garoto rico abre a sua mochila, chamando a atenção de uma das meninas que estava sentada por perto. Ele retira de sua bolsa um pacote de pão doce recheado com creme, que era considerado muito luxuoso. O menino gordinho saboreia o doce com muita vontade, fazendo inveja para a garotinha ao seu lado. O menino chama a atenção da menina, que o encara de volta com os olhos brilhando de pura vontade. O garoto pergunta se ela tem aquele doce em casa e se gostaria de ganhar um pedaço do lanche. Ele diz que abrirá uma exceção especial por ela ser sua vizinha de mesa e entrega um pedaço do pão. Em seguida, ele grita perguntando quem mais quer o doce, fazendo quase toda a classe levantar a mão. O garoto rico se aproveita disso e exige que o colega carregue a sua mala em troca de um pedaço do lanche. Ele também manda outra menina apontar os seus lápis usando o pão doce de creme como suborno. Outro menino se oferece para fazer a limpeza da sala de aula no lugar dele só para conseguir o lanche. Toda a turma começa a bajular o garoto gordinho, que se sente o verdadeiro líder daquela sala de aula. O protagonista e seu amigo observam em silêncio toda aquela cena de bajulação barata dos colegas. Yoon-ki se pergunta onde um garoto tão novo aprendeu aquele comportamento podre, mas o fantasma o provoca.
O grupo de crianças continua ao redor da mesa do menino gordinho, ignorando completamente o resto da sala. Yoon-ki foca o seu olhar sério e atento na situação, mostrando que não vai se curvar diante daquele rival. Yoon-ki estala a língua preocupado ao ver o colega rico controlando toda a sala, com seus lanches. Ele decide se levantar de sua mesa de repente, chamando a atenção de seu amigo Jin-soo. O protagonista apenas manda um amigo esperar ali, enquanto caminha decidido em direção à porta da sala. O jovem herdeiro vai direto até a sala dos professores para iniciar a próxima fase do seu plano. Ele se aproxima de uma das professoras e pergunta educadamente se pode usar o telefone da escola por um momento. Surpresa com a educação do garoto, a professora permite que ele faça a ligação sem fazer perguntas. Yoon-ki disca os números no antigo telefone de disco com bastante agilidade e firmeza. Do outro lado da linha, o motorista atende preocupado perguntando se algo de errado aconteceu. O menino ordena calmamente que o motorista compre 500 pães de creme antes do próximo recreio. Algum tempo depois, a professora caminha de volta para a sala de aula sem imaginar o que está prestes a acontecer. Ela abre a porta da sala de aula lentamente e se depara com uma cena totalmente inacreditável. Os olhos da mulher se arregalam de espanto diante do que vê dentro de seu próprio ambiente de ensino. O colega rico gordinho está com a barriga cheia e cercado por várias embalagens de pão doce em sua mesa. De repente, um som muito alto de buzinas começa a ecoar do lado de fora, chamando a atenção de todos. A professora olha confusa pela janela enquanto percebe que um dos seus alunos está prestes a chorar. A câmera foca no luxuoso apontador de lápis importado do Japão que estava sendo usado pelo garoto rico. O menino gordinho chora copiosamente com o nariz escorrendo de tanta frustração e raiva. A professora entra em desespero e pergunta para Won-hee o motivo daquele choro repentino e escandaloso. Ela tenta acalmar o garoto desesperadamente, sem entender o que causou tanta tristeza em seu aluno. A narrativa volta 50 minutos no tempo, quando o motorista recebeu aquele pedido absurdo de pães. Pelo celular, o motorista confirma que precisa entregar toda aquela grande quantidade antes do recreio. O seu parceiro de jogo reclama da demora e manda ele focar na partida de tabuleiro que estavam jogando. O motorista se vira rapidamente em direção ao carro de luxo, sabendo que as ordens do patrão são prioridade. Ele explica que o jovem mestre o enviou para uma tarefa urgente e que precisa ir embora naquele instante. O adversário reclama furioso, exigindo que ele termine a partida antes de partir para o trabalho. O motorista apenas acena e entra no carro de luxo, prometendo terminar o jogo assim que retornar da missão. De volta à sala de aula, um imponente apontador em formato de trem reluz no topo de uma das mesas de madeira. O menino gordinho se exibe para as outras crianças, explicando com orgulho o funcionamento do seu brinquedo. Ele conta de nariz em pé que seu pai comprou aquele valioso item de presente direto em uma viagem ao Japão. Nesse momento, o professor entra na sala carregando duas caixas enormes e misteriosas nos braços. O homem coloca as pesadas caixas de papelão no chão com bastante força, chamando a atenção dos alunos. O motorista avisa ao jovem mestre que trouxe a encomenda e que manda ele colocar tudo na mesa da frente. Centenas de pacotes de pão de creme caem sobre a grande mesa do professor de uma só vez. Yoon-ki manda o motorista entregar 100 pacotes na sala dos professores e pegar quantos quiser para ele. Toda a sala de aula fica em absoluto estado de choque com aquela demonstração de riqueza do menino. O protagonista chama seu melhor amigo para ajudá-lo a distribuir exatamente 5 pães para cada aluno. Jin-soo fica espantado perguntando se é sério e Yoon-ki garante que eles têm comida mais do que suficiente. O amigo rapidamente começa a organizar uma fila indiana chamando os alunos por ordem de número. As crianças rapidamente fazem uma fila organizada muito ansiosas para garantir os seus deliciosos pães doces. O menino gordinho grita furioso, perguntando aos colegas se eles são mendigos por aceitarem caipora. Numa cena, vemos uma bela embalagem brilhante do famoso e delicioso pão de creme que acabou de ser distribuído. Jin-soo entrega o lanche com um grande sorriso, enquanto as crianças agradecem de forma bastante tímida. Os alunos comemoram muito felizes e eufóricos por terem ganhado tantos pães de graça sem precisar fazer nada. Os estudantes começam a estocar as guloseimas em suas respectivas mesas de aula com sorrisos no rosto. Yoon-ki apenas observa de braços cruzados com um leve sorriso no rosto, sabendo do sucesso de seu plano. Ele dá um sorriso muito discreto e vitorioso por ter quebrado o domínio do colega arrogante tão fácil. O tataravô fantasma aparece de braços cruzados e reclama com desdém, chamando o garoto de pirralho insolente. O espírito reclama que o menino comprou pães para os colegas, mas não ofereceu sequer um pedaço para o próprio avô. Yoon-ki diz que o velho está atrapalhando enquanto o fantasma começa a girar sem parar em volta dele com raiva.
O garoto a ameaça revelar as histórias vergonhosas do passado do velho caso ele não pare de reclamar imediatamente. O protagonista promete oferecer um pedaço de pão e fazer uma reverência se o velho calar a boca naquele momento. O amigo de Yonki fica confuso, mas o protagonista desconversa enquanto o fantasma começa a negociar a quantidade. O velho espírito continua sua contagem regressiva, exigindo que o menino adicione um copo de leite ao banquete. Ele encara o garoto de forma séria, esperando uma resposta definitiva para fechar o acordo de uma vez por todas. O protagonista apenas pisca o olho e suspira conformado com a insistência incansável de seu tataravô fantasma. Yunki promete 3 pães e leite se o espírito se comportar e o fantasma aceita o trato com muita alegria. O velho espírito se senta de forma extremamente fofa perto da janela, cumprindo exatamente a sua parte do acordo. O garoto acha a atitude patética, mas fica aliviado por finalmente conseguir um pouco de silêncio na sala de aula. Enquanto isso, o menino rico gordinho morde os dentes de pura raiva ao ver que perdeu o controle sobre a turma. Para tentar recuperar o respeito, ele exige que uma das meninas entregue o seu lápis imediatamente. Ele promete apontar o lápis de graça mesmo com a garota, dizendo que não precisa de nenhuma ajuda naquele momento. O menino começa a girar a manivela do apontador importado com bastante força e de maneira muito descuidada. O lápis da menina acaba quebrando ao meio, deixando os dois completamente em choque com o estrago do material. A garotinha começa a chorar alto, reclamando que sua mãe havia pedido para ela cuidar muito bem daquele lápis. Jinsu suspira triste com a situação da colega enquanto Yunki observa tudo de braços cruzados e pensativo. O herdeiro manda o amigo apontar um de seus próprios lápis novos para presentear a menina que estava chorando. Jinsu anuncia em voz alta que qualquer um que precisar apontar seus lápis pode falar diretamente com ele. O protagonista oferece seu próprio apontador de luxo e garante que tem muito mais guardado em sua mansão. Quase todos os alunos da sala correm para fazer fila e garantir que seus lápis sejam apontados pelo novo líder. A noite cai tranquilamente revelando a fachada iluminada da grande e luxuosa residência da família de Won-hei. Do lado de dentro, a mãe do garoto gordinho grita incrédulo ao saber sobre a enorme quantidade de pães encomendados. A mulher reclama que dinheiro não dá em árvore e briga com o filho por ter quebrado o apontador caro do Japão. Enquanto o menino chora encolhido, o seu avô entra na sala reclamando com a nora por ela ser tão dura com a criança. O garoto corre desesperadamente para os braços do avô em busca de proteção contra as broncas de sua mãe. O poderoso presidente de uma grande indústria têxtil abraça o neto carinhosamente tentando acalmá-lo de imediato. O idoso pergunta por que ele precisava de tantos pães e o garoto reclama de um colega muito irritante na escola. O presidente fica bastante intrigado com a reclamação do neto e presta atenção em cada detalhe da história. O garoto mente dizendo que o rival impede os outros colegas de carregarem as suas malas e fazerem os seus deveres. O avô fica irritado ao ouvir que o rival comprou a simpatia da sala, distribuindo lanches de graça para todos. O idoso garante que vai investigar o caso, pois não quer ver o seu querido neto triste ou desanimado no colégio. O garoto comemora muito feliz nos braços do avô, enquanto o tataravô fantasma observa toda a conversa escondido. O espírito solta um sorriso muito malicioso ao perceber que uma nova disputa de poder está prestes a começar. De volta à mansão do protagonista, o tataravô fantasma reflete com alegria sobre o banquete que ganhou de presente. Os 3 pacotes de pão de creme e a garrafa de leite estão organizados perfeitamente diante do altar do falecido. O fantasma comemora dizendo que não recebia uma oferenda de verdade em casa há mais de um século de existência. Ele reclama que a comida feita pelos monges do templo não tinha nenhuma carne vermelha e era muito sem graça. O garoto reclama que ele é muito exigente para um fantasma, mas o velho insiste que também possui os seus direitos. O espírito limpa a garganta e diz que o menino não faz a menor ideia de quanto tempo ele esperou por aquele momento. Ele agarra um dos pães, lembrando o sofrimento que era assistir a vídeos de pessoas comendo na internet sem provar. O fantasma morde o pão e reclama com raiva que seu filho tolo se converteu ao catolicismo e parou com os rituais. O espírito resmunga bastante irritado porque a Igreja Católica acabou liberando os rituais tradicionais bem mais tarde. Ele conta com orgulho que precisou enganar o ceifador nos bastidores para conseguir salvar a vida do seu filho bobo. O fantasma se engasga com o pão quando o garoto pergunta espantado se o ceifador de almas realmente existe de verdade. O espírito rapidamente desconversa e pede para o menino esquecer tudo o que acabou de ouvir sobre o outro mundo. O garoto insiste tentando subornar o fantasma com a promessa de um novo banquete, mas o velho recusa a proposta. Yunki promete colocar bastante carne vermelha nas oferendas, mas o fantasma grita, mandando ele encerrar o assunto. O herdeiro aceita o silêncio do espírito e decide mudar de assunto de forma bastante calma e tranquila. O garoto pergunta por que sua família atual é totalmente sem religião se o filho do espírito era tão católico. O fantasma aponta o dedo bastante revoltado e grita que é exatamente esse o grande motivo de toda a sua revolta. Ele grita furioso, dizendo que estaria comendo muito bem durante todos esses anos, se não fosse pelo filho teimoso.
O garoto tosse de mentira, reclamando do bafo do fantasma, mas o velho garante que espíritos não deixam cheiro nenhum. De repente, o tataravô fantasma bate as mãos de forma animada, como se tivesse acabado de lembrar de algo crucial. O velho revela que fez uma visita surpresa na casa do rival e o flagrou fofocando sobre o protagonista para o avô. O garoto fica surpreso ao saber da fofoca enquanto o fantasma pergunta se ele vai continuar quieto sem fazer nada. Yun-Ki ignora a provocação do espírito e responde calmamente que o rival pode fazer o que bem entender na escola. Ele se joga com tudo no colchão macio de sua cama, decidido a aproveitar a sua merecida noite de descanso. O protagonista dá um sorriso confiante, comentando que um tigre forte nunca se importaria com os latidos de uma raposa. A história explica que nos anos 70 havia uma grande competição entre os professores para conseguir alunos ricos. Naquela época, os salários eram muito baixos e os professores dependiam bastante das gorjetas dadas pelos pais ricos. Por conta disso, as salas dos professores viviam lotadas de mães influentes tentando comprar privilégios para os filhos. Os alunos, cujos pais não pagavam propina, acabavam sofrendo castigos físicos severos e humilhações terríveis no colégio. As crianças aceitavam as agressões injustas, caladas, acreditando que a culpa de toda aquela violência era apenas delas. Toda essa triste situação gerava uma grande inveja das crianças pobres contra os alunos ricos que eram bem tratados. De volta ao presente, o avô rico do garoto gordinho entra na escola e se apresenta de forma imponente para a professora. A mulher se curva várias vezes apavorada por receber a visita ilustre de um grande empresário em sua humilde sala. Ela rapidamente prepara uma xícara de café quente, tentando agradar o poderoso visitante de todas as formas possíveis. O idoso diz que não quer mordomias e pergunta diretamente o motivo do seu neto estar passando por dificuldades na turma. A docente entra em pânico e começa a pedir desculpas, prometendo cuidar muito melhor do garoto gordinho de agora em diante. O empresário entrega um envelope bastante pesado, dizendo que a atenção extra trará grandes benefícios para os dois. O idoso manda ela aceitar a propina, afirmando que todo educador precisa de incentivo financeiro para ensinar direito. Ele dá um sorriso muito confiante e pergunta se já pode ir embora com a certeza de que o seu neto será o novo líder. A professora se curva profundamente garantindo que o empresário não precisa se preocupar com absolutamente nada. Um sorriso ganancioso surge no rosto da mulher ao perceber o tamanho do poder e da riqueza que acabou de receber ali. Ela foca o seu olhar determinado e decidida a fazer qualquer coisa para garantir a alegria do neto daquele homem rico. A cena muda para mostrar a belíssima e tradicional mansão do poderoso presidente Choi Ki-hyun durante o entardecer. Do lado de dentro, o avô do protagonista bate os dedos calmamente no braço do sofá com uma expressão reflexiva. O movimento constante de seus dedos mostra que ele já estava esperando pela chegada de um visitante muito importante. O patriarca foca o seu olhar marcante e inicia a conversa de forma extremamente séria com a convidada à sua frente. Ele pergunta se ela é a professora responsável pela turma de seu neto e a mulher engole seco de extremo nervosismo. Ela confirma timidamente e o empresário pede para ela relaxar, pois não é funcionária de nenhuma de suas empresas. A docente pergunta se pode chamá-lo de avô e o idoso aceita de bom grado, questionando o motivo de sua visita surpresa. A professora toma fôlego, se preparando para revelar o verdadeiro misterioso motivo que a levou até aquela mansão. Ela começa elogiando o protagonista, afirmando que Yun-Ki é sem dúvidas o melhor e mais brilhante aluno de toda a sala. O avô concorda orgulhoso, enquanto a mulher garante que o menino rico é sempre tratado como a prioridade absoluta dela. No entanto, a mulher revela que recentemente outro aluno muito rico começou a desafiar o garoto de forma bastante séria. Ela explica que o rival é o neto do dono da indústria têxtil e que ele vive atrapalhando os estudos do herdeiro Choi. A professora conta que o outro avô até foi ao colégio oferecer propina, mas o presidente manda ela parar de falar. A mulher fica em choque com a interrupção repentina, enquanto o empresário diz que já compreendeu toda a situação. O poderoso patriarca Choi solta uma risada sarcástica ao murmurar o nome da empresa têxtil concorrente no mercado. Sem perder tempo, o empresário chama pelo gerente Kim, que entra na sala de reuniões de forma imediata e respeitosa. O presidente ordena que ele traga o pacote misterioso e o funcionário se retira rapidamente para cumprir a ordem. O assessor retorna com 3 grandes caixas de papelão e as entrega diretamente para a professora assustada. Os olhos da docente quase saltam para fora ao perceber o conteúdo extremamente valioso guardado nas caixas. Ela tenta se explicar, mas o presidente revela que já sabia de sua visita porque o neto havia previsto tudo antes. A mulher fica sem palavras tentando entender a revelação, até que o idoso chama pelo pequeno Yun-Ki na sala. Assim do nada, a porta-sala se abre lentamente revelando a presença do jovem herdeiro do Império Choi. O garoto entra no luxuoso ambiente de cabeça erguida, demonstrando a sua habitual postura calma e muito confiante. Ele caminha elegantemente em direção ao sofá, onde o avô e a professora assustada o aguardam com muita atenção.
O garoto dá um sorriso extremamente discreto e vitorioso, sabendo que o seu grande plano deu certo mais uma vez. O avô acolhe o neto com carinho, enquanto a narrativa se prepara para revelar como o menino desvendou tudo tão fácil. A narrativa volta para a escola, mostrando o momento exato em que o rival gordinho e seu avô visitaram a sala. O tataravô fantasma lembra que Yun-Ki flagrou o dono da indústria têxtil concorrente saindo da diretoria naquele dia. Yun-Ki havia revelado ao seu avô que a professora era muito esperta e tomava decisões rápidas sob pressão. O presidente Choi elogia a visão de negócios do neto ao notar a inteligência daquela jovem professora. O garoto se senta confortavelmente no colo de seu avô enquanto a reunião familiar continua na imensa sala de estar. O empresário avisa que as caixas de dinheiro são uma grande recompensa por ela ter escolhido apoiar o lado certo. Ele anuncia de forma imponente que deseja contratá-la oficialmente como a nova tutora particular de Yun-Ki. A professora fica completamente sem reação e gagueja surpresa ao ouvir aquela proposta de emprego tão valiosa. O experiente presidente dá um leve sorriso vitorioso, sabendo que ela não terá como recusar uma oferta tão generosa. O idoso reforça que foi o próprio neto quem pediu pelas aulas particulares e pergunta se ela aceita o trabalho. O protagonista encara a professora com um olhar muito calmo e confiante, sabendo que ela já aceitou o acordo por dentro. A mulher arregala os olhos de espanto ao perceber a imensa inteligência que aquela pequena criança carrega. Ela engole seco e pensa assustada que aquele garoto age exatamente como uma versão em miniatura do próprio presidente. O avô conta orgulhoso que o neto acha as aulas normais muito fáceis e extremamente entediantes para o seu nível. Ele explica que a escola não pode mudar o currículo só para um aluno e dá um ultimato amigável para ela decidir. Sem hesitar, a professora se levanta e aceita um emprego muito feliz por receber uma oportunidade tão maravilhosa. O presidente elogia a rapidez dela em aceitar a proposta e pergunta como devem organizar o pagamento e os horários. A mulher garante que o horário será de acordo com a preferência de Yun-Ki e aceitará qualquer valor que ele oferecer. O idoso decide encerrar a conversa por conta do horário tardio e manda as aulas começarem já no dia seguinte. Com tudo devidamente acertado, o grande lustre da sala reluz, decretando o fim daquela reunião de negócio. A professora caminha em direção à saída da mansão com passos muito mais leves e alegres do que quando chegou. Ela abre a grande porta de madeira e se despede do pequeno Yun-Ki com um sorriso enorme no rosto. O protagonista apenas observa a professora ir embora em silêncio, mantendo a sua habitual postura calma e séria. Ele retorna para a sala e se senta novamente no grande sofá de couro, pronto para conversar a sós com seu avô. O garoto olha para o idoso e pergunta de forma direta se aquela negociação foi o suficiente para o plano deles. O presidente Choi encara o neto com um olhar bastante orgulhoso e surpreso, diante de tanta maturidade precoce. Yun-Ki balança as perninhas e dá um sorriso amigável, confirmando que tudo correu exatamente como ele havia planejado. O avô pergunta o motivo de tanta insistência em ter aquela professora específica, se ele poderia contratar os melhores do país. O garoto para de balançar as pernas no sofá e fica em silêncio por um instante de revelar os seus verdadeiros motivos. Os olhos do pequeno herdeiro brilham com uma seriedade assustadora para uma criança de apenas 5 anos de idade. Ele dá um sorriso muito misterioso, demonstrando que cada um de seus passos foi meticulosamente calculado. Ele explica calmamente ao avô que aquela contratação específica trará imensos benefícios financeiros e estratégicos. O tataravô fantasma observa toda a conversa de perto e de braços cruzados com a expressão muito orgulhosa do garoto. O menino explica que a professora vai trabalhar muito duro para provar o seu valor e focar exatamente no que cairá nas provas. Ele conclui dizendo de forma fria que aquela escolha representava um retorno de investimento muito maior para a família. O tataravô fantasma dá risada e lembra que havia avisado que aquele plano de negócios funcionaria perfeitamente. O idoso reflete que finalmente encontrou um verdadeiro gênio na família capaz de liderar o império no futuro. Yun-Ki pisca o olho sabendo que agir como uma criança normal era apenas uma grande perda de tempo para ele. O protagonista dá um leve sorriso vitorioso, sabendo que o seu avô agora o enxerga com outros olhos após a revelação. O experiente presidente solta uma gargalhada extremamente alta e escandalosa que ecoa por toda a imensa mansão. O idoso continua rindo muito feliz e orgulhoso, afirmando que o garoto é sem dúvidas o seu legítimo e verdadeiro neto. O fantasma tampa os ouvidos reclamando do barulho, enquanto Yun-Ki apenas sorri satisfeito com a reação de seu avô. A história explica que erguer o império do zero exigia um talento inato para liderar e gerenciar pessoas difíceis. Desde a sua juventude, o destemido Choi Ki-hyun trabalhou muito duro nas fábricas para erguer a sua própria empresa. Todo o sucesso e a grandiosidade daquele arranha-céu luxuoso eram frutos do trabalho árduo do experiente presidente.
O poderoso patriarca Choi foca o seu olhar experiente, sabendo que finalmente encontrou seu sucessor perfeito. O avô lembra com preocupação das falhas de seu outro filho, mas se alegra ao notar o potencial brilhante do neto. O idoso não pretendia escolher um herdeiro definitivo tão cedo, mas confessa estar muito feliz com as ações de Yoon-ki. O experiente presidente olha nos olhos do neto e pergunta se ele deseja crescer para ser um grande líder igual ao avô. O garoto abraça o idoso e garante com um sorriso no rosto que deseja se tornar um homem muito maior e mais poderoso que ele. O avô ri alegremente e concorda que o neto deve se tornar um homem muito grande no futuro. O idoso pensa que é muito melhor ter um neto ousado do que um garoto tímido e sem nenhuma ambição na vida. Yoon-ki diz que precisa de um favor especial do avô para conseguir se tornar esse grande homem. O avô pergunta do que se trata e o garoto responde que quer a empresa têxtil Jaik. O garoto sorri de orelha a orelha e pede para o avô comprar a empresa para ele. A cena mostra a fábrica da indústria têxtil Jaik que o jovem herdeiro deseja adquirir. O nome do representante Lee aparece destacado na placa de madeira sobre a mesa de trabalho. O documento detalha o acordo de fusão corporativa entre o grupo Samvong e a empresa Jaik. O papel aguarda apenas a assinatura do representante da empresa têxtil para fechar o negócio. O homem de óculos chora de desespero ao perceber que está prestes a perder a sua empresa. O avô de Yoon-ki observa a situação, mantendo uma expressão muito séria e intimidadora. O poderoso presidente aponta para o papel e ordena friamente que o homem assine o documento. O homem tenta implorar por uma alternativa, mas o presidente responde que ele não é obrigado a assinar. O idoso de óculos sabe muito bem que recusar aquela oferta significará a ruína total de sua família. O empresário de óculos treme de pavor quando o presidente o chama para dar um último aviso. O presidente pergunta se ele sabe que os netos de ambos estudam exatamente na mesma sala de aula. Ao ouvir aquela ameaça velada, o homem perde as forças e cai de joelhos no chão da sala. Chorando e suando de desespero, o homem finalmente cede e aceita assinar o contrato de fusão. O empresário se lamenta profundamente ao ver a sua querida empresa têxtil chegar ao fim daquela forma. Yoon-ki pergunta se o avô pode comprar a empresa, e o idoso responde que tem dinheiro suficiente para isso. O avô pensa que o neto ainda age como criança e avisa que não pode simplesmente fazer essa vontade dele. O avô pergunta se é para humilhar o colega valentão, mas o menino diz que o país precisa de desenvolvimento econômico. Ele explica que a prosperidade nacional depende dos trabalhadores, mas a indústria têxtil exige muita mão de obra. O garoto sugere que se o governo congelar os salários, eles conseguirão lucrar muito gastando bem menos. O avô pergunta espantado onde ele aprendeu aquilo e o garoto mente dizendo que leu em livros da biblioteca. O presidente reflete em silêncio que a indústria de tecidos ainda é lucrativa demais para ser abandonada. Ele concorda mentalmente que a empresa lucrará bastante caso o regime militar realmente decida congelar os salários. O idoso pensa que manter um pé no setor têxtil será bom mesmo investindo em tecnologia e produtos químicos. Com um sorriso confiante no rosto, o avô finalmente cede e promete que comprará a empresa para o neto. O idoso alerta sobre o destino cruel daqueles que apresentaram planos de negócios ruins e falharam no passado. O presidente aponta o dedo avisando que a reputação do garoto vai despencar se a empresa têxtil falir. O pequeno Yoon-ki escuta o alerta do avô, mantendo uma postura totalmente calma e confiante. O idoso repete que todos aqueles que falharam em suas estratégias de negócio no passado sofreram punições severas. Ele insiste que o neto sofrerá as consequências caso as coisas não deem certo com a nova empresa adquirida. A cena muda para o colégio, onde os alunos comemoram bastante por terem ficado na mesma sala de aula, novamente. O alegre Jin-soo corre pela escola dizendo que ele e seu amigo devem ser verdadeiras almas gêmeas. O colega Won-hee caminha confiante e insiste com o protagonista usou sua influência para juntar todos na mesma sala. Os dois garotos começam a conversar sobre o assunto enquanto o protagonista se aproxima em silêncio. Jin-soo pergunta diretamente ao amigo se é verdade que ele interveio para mantê-los juntos na classe. Agora com 10 anos de idade, o jovem herdeiro Choi Yoon-ki inicia o terceiro ano do ensino fundamental. Yoon-ki diz que não fez nada para juntar os amigos, mas o colega continua insistindo na história. Com o passar do tempo, Jin-soo se tornou o braço direito do protagonista, enquanto Won-hee virou seu braço esquerdo. Após a falência de sua empresa, Won-hee perdeu peso e se tornou um seguidor fiel do herdeiro por puro instinto. O sinal sonoro da escola toca de forma estridente, anunciando que o horário de estudos finalmente terminou. Jin-soo comemora a hora do almoço que naquela década evidenciava bastante a grande diferença social entre os alunos. A marmita simples de uma criança pobre continha apenas arroz com alguns pedaços de acompanhamento básico. Enquanto isso, as crianças ricas ostentavam deliciosos ovos fritos por cima do arroz em suas marmitas douradas. Havia também os alunos extremamente necessitados que não tinham absolutamente nada para comer na hora do almoço. Uma garota apressa seus colegas na sala de aula demonstrando bastante curiosidade com o que vai acontecer.
Os estudantes se reúnem ansiosos ao redor de uma mesa, exigindo que o colega abra logo a sua marmita misteriosa. Um dos garotos reclama da mesquinharia do colega enquanto o protagonista se aproxima da mesa deles. Jin-Soo solta um grito de extrema admiração ao ver o que estava guardado na marmita do colega. A marmita continha carne bovina cozida de aparência deliciosa, acompanhada de ovos e outros pratos. Won-hee come com uma expressão bastante irritada, resmungando silenciosamente sobre a presença de Yoon-ki. Jin-Soo avança animado com seus pauzinhos para pegar um belo pedaço daquela carne deliciosa. De repente, um garoto mais alto chuta a mesa, assustando os meninos que estavam almoçando tranquilamente. O protagonista observa a interrupção repentina, mantendo uma postura totalmente calma de braços cruzados. O valentão de cabelo castanho se aproxima do protagonista com uma atitude extremamente provocadora. O agressor encara o menino de forma intimidadora, mostrando que não tem medo de arrumar confusão ali. O protagonista encara o adversário, sentindo que já viu aquele rosto irritante em algum lugar no passado. Os olhos do garoto se estreitam de forma analítica, enquanto ele tenta puxar pela memória sobre o rival. O tataravô fantasma observa o confronto de camarote, sem dizer absolutamente nenhuma palavra para o neto. Jin-Soo tenta acalmar os ânimos de forma pacífica, mas o valentão ignora os avisos e continua segurando a comida. O espírito do velho arregala os olhos de espanto ao perceber que o neto não reconheceu o inimigo de imediato. O protagonista finalmente se lembra com raiva da identidade do garoto maldito que o maltratava no passado. O barulho da cadeira caindo no chão, com violência, ecoa por toda a sala de aula, assustando os presentes. Sem perder tempo, o protagonista avança e agarra o colarinho do agressor de forma extremamente agressiva. O jovem herdeiro desfere um soco violento diretamente no rosto do valentão, iniciando o combate físico. O protagonista acerta o golpe final com um chute certeiro, derrubando o adversário no chão da sala de aula. Ele pisa firme no peito do rival caído enquanto os colegas gritam assustados com aquela agressão brutal. O agressor encara o protagonista, completamente aterrorizado, ao perceber a imensa força física do garoto. O olhar do protagonista assume um aspecto sombrio e assustador, parecendo um verdadeiro demônio faminto. Ele racha os dentes de pura fúria enquanto encara o adversário que o fez sofrer tanto em sua vida anterior. Jin-Soo se emociona acreditando que o amigo brigou para defendê-lo, mas o outro sugere que eles deviam intervir. O amigo garante que não há necessidade de ajuda, pois o protagonista é um lutador extremamente habilidoso. Jin-Soo revela que o garoto treina diversas artes marciais, incluindo taekwondo e boxe, desde muito novo. O protagonista bloqueia os movimentos do rival com facilidade, demonstrando total domínio técnico na luta. O jovem ajeita as roupas e limpa a poeira das mãos, mantendo um olhar frio e penetrante sobre o oponente. O garoto lembra de quando foi arrastado e humilhado pelos guardas enquanto roubavam a sua verdadeira vida. Ele se recorda com ódio do herdeiro impostor, jogando maços de dinheiro e debochando de seu sofrimento passado. O impostor sorria de forma cínica, dizendo que mesmo com bons genes, ele havia terminado a vida na extrema miséria. O rapaz lembra de como foi calado à força por homens de terno, sem conseguir revelar sua verdadeira origem. A lembrança de ter sido asfixiado e abandonado para morrer no chão frio do beco enche a sua mente de pura raiva. Ele se recorda de ver a sua verdadeira mãe sorrindo feliz nos braços do homem que roubou seu lugar de direito. As palavras venenosas do traidor ecoam em sua cabeça, culpando o protagonista por todo o seu destino infeliz. O protagonista volta a se respirando de forma muito ofegante após reviver todas aquelas lembranças dolorosas. O valentão do colégio repousa no chão com o rosto completamente ensanguentado e cheio de hematomas graves. Yoon-ki levanta o seu punho cerrado pronto para desferir mais um ataque enquanto o fantasma apenas observa. De repente, seu amigo segura o seu braço com força, implorando para ele parar com aquela agressão imediatamente. Jin-Soo abraça o garoto, dizendo que ele não precisava se descontrolar daquela forma apenas para defendê-lo. Won-hee observa o valentão no chão, bastante preocupado, avisando que ele pode acabar matando o colega de classe. O amigo pede para ele se acalmar, lembrando que o herdeiro rico tem muito mais a perder com aquele escândalo. O protagonista caminha de costas e pergunta o nome do valentão, descobrindo que o rapaz se chama Kim Chan-yeol. O colega explica que o agressor era muito famoso no colégio por ser o guerreiro mais forte das primeiras séries. Ele conta que o valentão vivia agredindo os alunos para roubar dinheiro e até quebrava os dedos dos mais fracos. Ao ver o oponente desacordado no chão, o protagonista percebe que o rival sempre foi um canalha desde a infância. Ele aperta o seu próprio punho, sentindo um imenso alívio ao confirmar a verdadeira natureza maldita daquele rival. O jovem se afasta com tranquilidade, decidido a destruir o inimigo por completo e sem nenhuma dor na consciência. A cena foca na placa da diretoria, enquanto uma voz furiosa exige saber quem iniciou aquela grande confusão. A professora grita perguntando quem foi o responsável pela agressão, e Jin-Soo assume a culpa gaguejando muito. Jin-Soo e Won-hee levantam as mãos desesperados, assumindo a culpa pela briga no colégio.
A professora bate a mão na testa bastante estressada, exigindo que os meninos digam toda a verdade. O protagonista interrompe a discussão, dando um passo à frente e assumindo a responsabilidade pela surra. O menino faz uma reverência respeitosa e explica com toda a calma do mundo que bateu no valentão por mau comportamento. A professora fica muito nervosa, sabendo quem é a família do garoto, e apenas pede gaguejando para ele não repetir aquilo. A docente tenta disfarçar o nervosismo elogiando o garoto como vice-presidente, mas avisa que ele passou dos limites. Os amigos respondem aliviados, enquanto a docente avisa que vai até a enfermaria verificar o estado do aluno ferido. O protagonista dá um discreto e misterioso sorriso, confirmando que os três retornarão imediatamente para a sala. O fantasma do avô flutua por perto, reparando o olhar sombrio do neto que parece pronto para destruir qualquer obstáculo. O herdeiro Choi respira de forma pesada e ofegante, tentando controlar a imensa fúria que consome o seu coração. Enquanto isso, o valentão ferido repousa ensanguentado no chão, sem conseguir esboçar nenhuma reação de defesa. O tataravô fantasma acompanha o garoto que caminha pensativo após a saída do rival do hospital, após 3 dias de repouso. O jovem Shan Yaoro retorna para a escola com alguns curativos no rosto e uma expressão totalmente desanimada. E agora o valentão parece carregar um grande trauma psicológico da surra, pois nem sequer consegue fazer contato visual com o herdeiro. No entanto, o agressor continua perturbando outros alunos, acreditando que bastava evitar o protagonista e seus amigos. Sempre que o valentão tentava intimidar algum colega de classe, o herdeiro Choi surgia nas sombras para impedir a agressão. O agressor recua assustado e com suor frio ao perceber a presença intimidadora do protagonista bem diante dele. O jovem herdeiro Choi dá uma ordem extremamente fria e direta, mandando o valentão parar de arrumar confusão ali. O colega que estava prestes a ser agredido comemora alegremente enquanto o valentão engole em seco assustado. O espírito do avô brinca perguntando se o neto está conjurando algum feitiço de invocação para aparecer do nada. O protagonista apenas dá um sorriso de canto bastante enigmático, guardando seus verdadeiros planos em segredo. O jovem herdeiro Choi Choi-un-ki decide apenas aguardar silenciosamente pelo momento exato de agir contra o rival. De repente, um grito extremamente alto e furioso perguntando quem é Choi Yun-ki ecoa por todo o pátio da escola. O protagonista continua lendo seu livro de forma tranquila enquanto o fantasma do tataravô observa a movimentação. O homem de aparência agressiva atinge a parede com um soco violento, assustando as crianças que estavam no corredor. O homem, visivelmente bêbado, carrega uma garrafa de bebida enquanto grita furioso procurando pelo pequeno herdeiro. Uma mão pequena se levanta de forma muito serena. O protagonista responde de maneira totalmente calma que ele é a pessoa procurada enquanto os amigos entram em pânico. O garoto caminha em direção ao homem bêbado e ordena de forma firme para que seus amigos não o acompanhem naquela conversa. Um sorriso de pura satisfação surge no rosto do garoto, que comemora mentalmente que o momento ideal finalmente chegou. O protagonista lembra de sua antiga infância dolorosa, onde sofreu agressões diárias do monstro conhecido como açougueiro de cães. Ele recorda que sua mãe biológica o negligenciava enquanto o pai violento vivia extorquindo dinheiro de sua própria família. A cena mostra a neve cobrindo os galhos de uma árvore durante o rigoroso inverno daquela triste e dolorosa infância. O rapaz lembra de quando o pai roubou todo o seu dinheiro do trabalho de engraxate e o expulsou de casa pelado no frio rigoroso. Naquele terrível dia de inverno, o jovem chorou de frio e jurou para si mesmo que nunca mais consideraria aqueles monstros como pais. A transição de cena mostra o céu azul ensolarado brilhando sobre o colégio onde o confronto atual está ocorrendo. O homem bêbado se aproxima cambaleando e pergunta se o garoto rico realmente ousou bater no filho dele quase até a morte. O protagonista encara o agressor de braços cruzados enquanto o tataravô fantasma observa a hipocrisia daquele homem violento. O sujeito grita furioso tentando intimidar a criança, enquanto o pequeno herdeiro afirma que o objetivo daquele homem é apenas dinheiro. O homem bêbado arregala os olhos de extrema surpresa ao ouvir o garotinho perguntar friamente de quanto dinheiro ele precisa. O pequeno herdeiro Choi abre uma carteira de couro revelando uma quantidade impressionante de notas valiosas em seu interior. O sujeito perde a compostura e se joga no chão para recolher as cédulas de dinheiro jogadas pelo protagonista com desdém. Ele diz gaguejando que aquela enorme quantia é suficiente para pagar as despesas médicas do filho ferido no colégio. O protagonista joga mais notas para o alto, vendo o orgulho daquele monstro derreter facilmente diante do poder financeiro. O homem sorri de ganância enquanto segura as notas de dinheiro com as 2 mãos trêmulas, demonstrando o seu verdadeiro caráter. O garoto rico pisa lentamente sobre uma das notas jogadas no chão, desafiando o sujeito ganancioso com o olhar. O olhar do protagonista assume um aspecto demoníaco, prometendo torturar e brincar com a vida daquele monstro até o dia de sua morte. O pátio do colégio se mantém bastante movimentado, com a presença de várias crianças brincando durante o recreio. Os alunos comentam surpresos ao notar que a carteira do valentão Kim Chan-yo continua vazia por mais um dia de aula.
Os colegas cochicham dizendo que o valentão provavelmente fugiu de medo do protagonista ou apanhou muito de seu pai violento. Yoon-ki acha muito estranho que o colega tenha faltado às aulas por mais de 10 dias seguidos. O garoto reflete que o pai de Chan Yeol costuma controlar a violência física para que o filho possa trabalhar. A cena mostra a imagem do céu com fios de energia elétrica indicando o caminho do protagonista pelas ruas. Um luxuoso veículo branco avança lentamente pelas ruas de terra daquela humilde vizinhança da cidade. O protagonista pede para o motorista fazer uma parada rápida perto da residência de um colega do colégio. Ele esclarece de forma tranquila que deseja visitar a casa de um garoto diferente dos seus amigos habituais. Yoon-ki inventa que está preocupado com o colega doente, mas o seu verdadeiro objetivo é bem diferente daquele. O veículo de luxo se aproxima de um conjunto de moradias humildes, cercadas por antigos muros de pedra. As vielas estreitas e silenciosas daquela vizinhança mostram contraste com a vida rica do protagonista. O garoto caminha em silêncio, lembrando que costumava morar em uma vizinhança pobre assim em sua vida anterior. A caminhada por aquelas ruas traz lembranças bastante dolorosas do sofrimento que ele enfrentou no passado. A mão pequena do protagonista bate com firmeza na imensa porta de madeira daquela residência humilde. Ele tem certeza de que encontrou o endereço correto, mas percebe que a casa parece totalmente abandonada. Uma idosa da vizinhança aparece no corredor perguntando se ele é amigo do garoto que morava naquela casa. A senhora revela que o menino fugiu de casa porque não aguentava mais sofrer agressões físicas constantes dos pais. Ela conta que a mãe do garoto também fugiu para escapar da violência extrema do marido logo após o filho partir. A idosa revela que o pai agressivo acabou sendo preso após ser denunciado pela esposa por violência doméstica. O fantasma do avô escuta os detalhes sobre a prisão do agressor que ficará trancado por alguns anos na cadeia. O espírito pergunta se o neto finalmente percebeu que as suas ações estão mudando a vida de outras pessoas também. O fantasma explica que a vida do herdeiro está tão feliz que ele nem notou as imensas alterações causadas no passado. O idoso avisa de forma séria que uma única ação dele pode mudar completamente a trajetória de pessoas inocentes. O garoto fica apreensivo ao perceber que o futuro que ele conhecia. O espírito avisa que a responsabilidade de lidar com esse novo futuro agora pertence exclusivamente ao neto. O protagonista caminha lentamente de volta ao carro de luxo, refletindo sobre as palavras sérias de seu antepassado. O garoto se pergunta se existe algum evento trágico específico que ele precisará resolver de qualquer maneira no futuro. O tataravô fantasma ressurge de forma repentina, garantindo que existe sim uma grande provação no caminho do menino. O espírito revela com muita seriedade que o pior dia de todos será justamente a data em que o garoto se suicidou. A imagem mostra a mão ensanguentada do protagonista caída sob a forte tempestade, revivendo seu terrível fim. A lembrança do jornal anunciando a falência total do grupo Samvang surge como uma grande nuvem de sangue em sua mente. A cena muda para a imponente arquitetura tradicional da bela e luxuosa residência da poderosa família Choi. Sentado de forma confortável no chão da sala, o experiente presidente pergunta se o neto realmente quer a empresa. O pequeno Yoon-ki se ajoelha respeitosamente diante do avô e confirma seu forte desejo com um sorriso confiante. O avô pergunta se ele sabe o significado de ser presidente e o menino responde que é o líder responsável por toda a empresa. O garoto lembra que o avô iniciou os negócios aos 8 anos e reclama que não quer esperar até virar adulto para começar. O garoto afirma que deseja ser exatamente igual ao avô, enquanto o idoso acaricia o queixo pensativo com a declaração. O empresário acaricia a cabeça do neto, elogiando. O avô sugere que o neto foque nos estudos até a faculdade, pois ele não precisa passar pelas dificuldades do passado. O patriarca sorri de forma amigável ao ouvir o pequeno chamá-lo de forma tão madura e decidida durante a conversa. O garoto sorri e explica que a diferença entre começar agora ou após a faculdade é tão imensa quanto a distância entre o céu e a terra. O protagonista pede uma chance para não desperdiçar seu tempo, pois não permitirá que o império da família vá à falência.